Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar a organela linda e charmosa chamada de complexo de Golgi, que também pode ser chamada de dictiossoma ou aparelho de Golgi ou complexo golgiense, entre outros nomes encontrados na literatura. Mas perceba que essa organela tem, o principal nome envolve Golgi ou golgiense, justamente por quem a identificou pela primeira vez. Em 1898, Camillo Golgi, um médico e pesquisador italiano, olhando lá no seu microscópio ainda não tão potente, viu uma estrutura e falou, pá, cara, isso aqui tem uma organela, ele tem alguma estrutura extremamente interessante e importante para a célula. No entanto, essa organela só foi confirmada, a sua existência, a sua descrição mais completa, mais de 50 anos depois, obviamente com o desenvolvimento de microscópios mais potentes, entre eles o microscópio eletrônico. Então sim, ela é uma organela, lembrando que organelas são estruturas envoltas por membranas e estão presentes nas células eucarióticas. Certo? Então imagina nós, obviamente todos os animais, mas vamos pegar nós como exemplo. Cara, nós temos trilhões de células no nosso corpo. É que bonito, quando a gente está tomando banho, as nossas células saem. Elas são células mortas, né? Da nossa pele. A gente está falando, células estão saindo. Se tu esfregar o dedo aqui, tem células da tua bochecha agora no teu dedo. Se tu meter na boca, sai células da mucosa. Células a gente tem... O ser vivo tem que ter célula, né? A gente até discute se vírus é ser vivo ou não, porque vírus não tem célula. Mas neste caso, essa organela está presente nas células eucarióticas, obviamente. Agora, uma característica muito importante que você tem que relacionar, porque, professor, eu não quero só decorar a função, tu vai decorar as funções desse organela, tu vai se perder completamente, você tem que entender. Então perceba que esta organela, o complexo de Golgi, está geralmente muito próximo ao retículo endoplasmático rugoso. Porque o retículo endoplasmático rugoso, você vai entender na função, você sabe, ele é rugoso porque tem ribossomos aderidos nele. Ele vai formar proteínas, que vai enviar essas proteínas para o complexo de Golgi, que vai fazer todo um processamento interessantíssimo, que eu já vou falar para vocês. Daí ela vai enviar para fora da célula, ou para a membrana, ou até mesmo para formar os lisossomos. Então perceba que a nossa célula é como se fosse um organismo cheio de órgãos. Esses órgãos seriam as organelas e todos estão interligados. É que nem a gente falar, o meu coração. Não, teu coração está aí, sem as artérias e as veias, como é que ele ia fazer o sangue circular? Não ia fazer, é só uma bomba. Então está tudo interligado, assim como a nossa célula. Então, ele está próximo ao retículo endoplasmático rugoso, porque ele vai receber essas proteínas formadas pelo retículo endoplasmático rugoso. E também o complexo golgiense é muito abundante em células secretoras. Imagina, sei lá, células do teu pâncreas, que vai produzir substância, que vai produzir alguns hormônios ali. Bom, perceba, se tem muita secreção, significa que o retículo endoplasmático rugoso fabricou essa proteína, enviou para o complexo de Golgi, que fez as suas modificações, e o complexo de Golgi fez uma vesícula para enviar para fora. Esse enviar para fora é uma exocitose e é uma secreção. Por isso que a gente espera, então te liga, tu já vai anotando aí, tem lá uma prova ou num bate-papo. Imagina que legal, tu está jantando, tu está falando sobre o complexo de Golgi, fala, mas aqui tem uma célula secretora. Cara, se essa célula está secretando, ela tem que produzir muita secreção, obviamente. E essa secreção é produzida, começa a ser produzida lá no retículo endoplasmático rugoso, que vai para o complexo de Golgi, que envia para fora. Então tem que ter muito complexo de Golgi. O traço é bonito. Quando a gente entende, a gente começa a achar as coisas bonitas. Então o complexo de Golgi é uma organela formada por cisternas. Essas cisternas são membranas dobradas. Então isso aqui são membranas. Lembre-se, é uma organela membranosa, ela é envolvida por membranas. Então aqui tem essas cisternas, que pode ser as cisternas trans, que é nessa região, tem um formato côncavo. Tem as cisternas cis, que estão mais para outra região, voltada geralmente para o núcleo da célula. Essa aqui está voltada para a membrana plasmática, certo? A face cis, a cisterna cis, está voltada para o retículo endoplasmático rugoso e, obviamente, também para o núcleo. E ela tem esse formato mais convexo. Ainda tem as cisternas medianas, que a gente poderia colocar aqui, mas não é muito cobrado. No entanto, você pode completar aqui no meio, são as lamelas medianas, certo? Agora, uma coisa importantíssima. Essas dobras, essas membranas dobradas, por complexo de Golgi,
ocorrem no número entre 5 a 8 normalmente. Tudo na biologia, a única constante é a variável, né? Então tudo pode mudar. Mas geralmente são entre 5 e 8. E elas não têm uma comunicação entre elas. Diferente do retículo endoplasmático rugoso, que não, tu vai por aqui, dobra a esquina, chega lá. Não, aqui essas membranas dobradas, aqui essas cisternas, elas não se conectam, todas elas. Isso é importante você saber. Agora, como é que uma consegue se comunicar com a outra, então, se elas não estão conectadas? Aí que vem essas vesículas esféricas. Perceba que essas cisternas são formadas por vesículas achatadas, mas também tem as vesículas esféricas. Estas vesículas esféricas é que tira, por exemplo, a secreção que começou a ser processada aqui, envia para cá, pode ser pelo ladinho, pode ser por trás, pode ser pelo meio, mas essas vesículas são a que fazem essas comunicações, porque você sabe, tem a parte cis, a medial e as cisternas trans. Ela recebe a secreção vinda do retículo endoplasmático rugoso daqui, o início da proteína, e ela vai fazer um processamento. Então, por toda essa passagem aqui, essas proteínas, ou essas glicoproteínas, elas vão sofrendo essas modificações. Até porque, como eu disse para você, essas cisternas são formadas por membranas dobradas, achatadas. Se são membranas, imagina a membrana plasmática, bicamada de fosfolipídio, e aqui tem várias proteínas. E estas proteínas fazem várias reações em cascatas, fazem diversas transformações que são os processamentos dessas proteínas que foram antes produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso. E lembrando que o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas. Só que existem ribossomos livres no citoplasma, polirribossomos, que também sintetizam. Tá? A diferença é que essas aqui vão ser enviadas para o complexo de Golgi. Ok. Bom, então, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Não, aqui tá, tranquilo. Então, complexo de Golgi, lembrando que o desenho está aqui, a face cis estaria voltada para o retículo endoplasmático rugoso, ok? E a face trans, a parte trans, cisterna trans, voltada para a membrana plasmática. Agora vamos às funções. Tá, entendi, professor, a morfologia dela. Agora vamos às funções. De uma maneira bem grotesca, você pode dizer que o complexo de Golgi é como se fosse o correio da célula. Já te explico. O que um correio faz? Tem que levar um troço para o correio. Tu leva para o correio recebe, pode até modificar algumas coisas, né? Deixar cair no chão e quebrar, né? Então, pode modificar, ele vai empacotar e vai enviar o que você levou lá para o correio. Então, é mais ou menos isso que ele faz. O complexo de Golgi recebe do retículo endoplasmático rugoso, modifica, ou seja, que é o processamento que eu vou falar para vocês, empacota, ou seja, põe dentro de uma vesícula e envia. Este enviar também vou falar para vocês para onde é que pode ir, tá? Então guarda essa informação. Tranquilo, então como se fosse um correio. Na hora da prova, se você se lembrar do complexo de Golgi como um correio, você mata aí boa parte das funções dele. Agora, olha só. Também o complexo de Golgi pode armazenar algumas substâncias por algum período. Então, foi produzido um monte no retículo endoplasmático rugoso, deixa aqui paradinho, já está processado, está armazenado. Caso precise, ele está lá já com elas prontinhas para enviar. Ok? Agora vamos para esse lado aqui. Outra função muito importante do complexo de Golgi, como eu disse para vocês aqui, o modifica, a gente pode chamar também de processamento de proteínas. Ou seja, ele recebe uma proteína vinda lá do retículo endoplasmático rugoso, só que ele fala, essa proteína aqui não está tão boa, temos que dar uma processada, colocar algumas coisas nela, tirar outras, incluir dobras e tal. Esse processamento. Então, pode ser o chamado de glicosilação ou pode ser sulfatação, que são, aqui no caso, é botar o sulfato em alguns aminoácidos daquela proteína e está tranquilo. Então são processos, pessoal, que aqui eu teria que ter uma aula específica para falar de cada um deles. Você pode pesquisar ou pode solicitar a aula que eu faço especificamente o que seria essa glicosilação ou a sulfatação. Mas de uma maneira geral, é um processamento, é uma transformação, uma modificação que esta proteína vai receber para ela adquirir a sua função final e então ela vai ser enviada por exocitose. Então, como eu falei para vocês, o envio pode ser para 3 fontes. Isso que é importante você se ligar. Olha só, te liga, agora é importantíssimo. Deixa eu tomar uma água que hoje está seco aqui em Curitiba. Curitiba tem isso, gurizada. Tem dias muito, muito úmidos, mas quando abre o solaço assim, esfria, velho, tá, que a gente está entrando no inverno já, então vamos lá. O envio, pessoal, dessas proteínas, depois de serem processadas e tal, podem ser para a membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática que envolve toda a célula tem aquelas proteínas integrais, aquelas proteínas periféricas. Boa parte dessas proteínas que estão presentes na membrana plasmática
vieram do complexo de Golgi, certo? Outro local que elas podem enviar, para fora da célula. Uma secreção que é enviada para a célula, e por isso que eu falei que é muito abundante em células secretoras, essa secreção ela vai ser enviada por exocitose. Existe a endocitose, que aí não tem nada a ver num primeiro momento com o complexo de Golgi, e tem a exocitose, que esse tem tudo a ver com o complexo de Golgi, porque é o complexo de Golgi que fez essa vesícula, com essa secreção, que vai se fundir na membrana e vai ser posta para fora. Aí você pode assistir a nossa aula de transporte através da membrana, que a gente dá outros detalhes. Mas essas proteínas que foram processadas no complexo de Golgi também podem ir para formar os lisossomos. Os lisossomos são organelas, temos aula sobre lisossomos, é importante você assisti-la para encaixar tudo isso aqui. Os lisossomos são organelas vesiculares, assim também redondinhas, certo? Obviamente revestida por membrana, também tem membrana, então é uma organela, e lá dentro tem enzimas. Enzimas são proteínas, né? Então tem enzimas digestivas, ou seja, tem proteínas que fazem digestão de substâncias de dentro ou de fora da célula. Essas enzimas que fazem a digestão foram fabricadas no retículo endoplasmático rugoso, enviadas para o complexo de Golgi, modificadas no complexo de Golgi e formados os lisossomos. Então vesículas que saíram daqui, essas vesículas podem sofrer exocitose, podem ir para a membrana plasmática, ou essas vesículas podem ser nada mais nada menos que os lisossomos, quando a função delas for a digestão celular. Tranquilinho. Beleza. Outra função importante. Não, já botei aqui, forma o lisossomo, tá? Tranquila, porque é para frisar bem que essa informação é muito importante. Tá? Então são 3 fontes, são 3 locais onde elas podem ir, e obviamente se elas foram para os lisossomos, o nosso próprio complexo de Golgi formou o lisossomo. Bom, outra. O complexo golgiense também pode sintetizar alguns carboidratos, e esses carboidratos são, por exemplo, hemicelulose e pectina, carboidratos muito importantes lá para a parede celular e também para a lamela média, que é aquela substância que tem entre as paredes celulares, que faz aquela colagem entre as células vegetais. Então é aqui que a lamela média é formada pelo complexo de Golgi. E outra função muito interessante e importante é o acrossoma. Esse acrossoma, que eu já vou explicar com mais detalhes para vocês, também é formado no complexo de Golgi. Então vamos lá, o que é o acrossoma? Aqui tem, isso aqui é um espermatozoide, anota aí, espermatozoide. O espermatozoide, você sabe que numa ejaculação não sai um espermatozoide, saem milhões, certo? Para que um deles consiga entrar num ovócito de classe 2, da mulher no caso, e fazer a fecundação. Então os dois fecundam. Só que imagina que um espermatozoide só chega no ovócito 2 e não vai conseguir penetrar. Vai precisar de vários, dezenas, centenas, sei lá quantos, muitos. Porque cada um desses espermatozoides que chegam lá, pá, dá uma cabeçada no ovócito de classe 2. Quando dá essa cabeçada, ele vai liberar uma enzima digestiva. Ah, tipo lisossomo, tipo lisossomo. Só que essa enzima digestiva está aqui no acrossoma. O acrossoma, então, é uma região do espermatozoide, fica na parte da frente dele, que essas enzimas são liberadas quando ele encosta no ovócito 2 para que ele comece a abrir espaço para que aí sim venha um espermatozoide e entre. Então te liga, não necessariamente a gente fala, já fundiu o espermatozoide mais rápido. Primeiro, que nós não somos um espermatozoide, nós somos a união entre um espermatozoide e o ovócito 2. O espermatozoide é 23 cromossomos, o ovócito 2 é 23, então pai e mãe. Então a gente não foi um espermatozoide, tá? Vamos deixar claro, ele foi metade de nós, podemos dizer assim. Mas o que acontece? Não, a gente fala, o mais rápido que chega lá. Não necessariamente. Porque o primeiro chegou, deu de cabeça, liberou essas enzimas digestivas, mas não conseguiu entrar. E vem outro, e vem outro, e vem outro, até que um somente vai conseguir entrar. Se 2 entram, somente um que vai fazer a fecundação. Tem gente que acha que 2 espermatozoides entrou, vai nascer um gêmeo. Não, tem nada a ver. Tá? Gêmeos podem ser bivitelinos, ou seja, 2 ovócitos que a mulher liberou naquele mês e 2 espermatozoides, um em cada entrou. Ou pode ser univitelínico, quando um espermatozoide e um ovócito foram fecundados e a multiplicação foi tão rápida que eles se separaram, dando origem a gêmeos idênticos. Mas isso também é um assunto para uma outra aula. Ok? Então, gurizada, basicamente é isso. Não é difícil. Complexo de Golgi. Então, aqui está o geral deles, é muito importante, uma organela charmosa. Agora, eu aconselho muito vocês assistirem, irem atrás de aulas específicas sobre retículo endoplasmático rugoso, que está desse lado, e de lisossomos que são formados também pelo complexo de Golgi. Está tudo junto, certo? Professor, mas eu quero um geralzão de tudo. Você pode assistir a nossa aula de organelas celulares, que eu falo de todas as organelas e a interação geral entre cada uma delas.
Essa é uma aula muito mais específica e aí dá para a gente conversar mais aprofundado sobre organelas específicas. Se você quiser, assista também a aula de organela específica do tipo lisossomo. Então põe lisossomo, professor Samuel Cunha, põe retículo endoplasmático, professor Samuel Cunha, entre outras, que lá a gente se aprofunda em cada uma das organelas. Certo, gurizada? Então é isso aí. Quero desejar a todos vocês, só um pouquinho, bons estudos, mas vou tomar uma aguinha enquanto isso vocês estão aí. Muito bom. Certo, gurizada? Ó, uma coisa que eu sempre peço para vocês, tendo sugestão de vídeos, solicitação, coloque aqui nos comentários. Às vezes eu penso, que vídeo eu vou gravar? Aí eu entro nos comentários de vocês e vejo lá algumas opiniões e falo, porra, essa aula aqui eu não tinha nem pensado e ela é muito interessante, muito importante. Já fiz várias desse tipo, então se você tiver qualquer sugestão, pode colocar. Ou me procura nas redes sociais para mandar lá no @professor Samuel Cunha. Aí você pode mandar a sugestão lá também. Certo, gurizada? Bons estudos, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.